E aí, você tá feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e nós estamos aqui mais uma vez para continuar nossas conversas, nossos bate-papos, nossos vídeos que ensinam e nos ajudam a cada dia a avançar, crescer e buscar, aquilo que pelo qual nós nascemos ou fomos feitos para fazer. E claro, esses vídeos ajudam a mim, ajudam a você, para cada dia a gente possa buscar evoluir, buscar um pouco mais, se desenvolver, ser pessoas melhores, Então é por isso que eu tô aqui. E hoje a gente vai falar de um tema muito bom. Eu já gravei até um vídeo sobre isso, porque a história de Esther é uma história que tem muito a nos ensinar. Então hoje o tema do vídeo é posicionamento em tempos difíceis. Cara, quantas pessoas têm dificuldade de se posicionar em tempos difíceis, não é verdade? Nós estamos passando por tempos difíceis na política, no cenário global, em todos os lugares. Existem guerras acontecendo, existem pessoas tomando posições, existem situações bem tristes acontecendo no mundo e se posicionar em tempos difíceis é para poucos. Então hoje a gente está aqui para falar sobre isso, para explorarmos um pouquinho esse tema, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente vem aprendendo. Lembra? Nós começamos usando sempre a Bíblia como nosso livro de aplicação prática, porque, cara, você pode achar que é uma besteira, você pode não acreditar na Bíblia, mas veja, o mínimo que você com certeza é inteligente. Existe um livro que é o mais vendido no mundo em toda a história. Existe um livro que traz informações no dia de hoje. E há milhares de anos atrás foi escrito, mas ele continua sendo atual. Existe um livro que os cientistas e pessoas de grande patamar usam para referência da humanidade em várias decisões e busca de informações. Existe um livro que rege as leis de toda a humanidade. Toda a sua lei tem uma origem, um princípio em um lugar. E esse lugar é a Bíblia. Você pode não acreditar, tá tudo bem. Mas uns chamam de princípios milenares. Outros têm vergonha de dizer que usam a Bíblia para tomada de decisão, ou para fazer as coisas, ou até para conduzir nações. Mas não tem como negar que esse livro é um livro com algo diferente. Sim, porque ele é o manual do Deus que nos criou. Então a gente está usando a Bíblia porque ela tem muitos ensinamentos práticos que tem tudo a ver com o dia a dia. E eu estou fazendo esse vídeo aqui em 2026, nós estamos no mês de abril. E cara, esse vídeo, se eu fizer ele hoje com o tema da Bíblia aqui, você pode assistir ele em 2050 e ele vai ser um livro atual. O tema vai ser atual, ele é atemporal, porque quando a gente usa a Bíblia, você tem a certeza de que tudo que está nesse livro passará os céus e a terra, mas essas palavras não passarão. Então, ela é o nosso norte. E a gente vem passando livro a livro, e hoje chegamos no livro de Esther. Grande história. Esther, uma bela mulher que ocupa uma posição de rainha. Eu já contei isso no outro vídeo, não vou contextualizar tudo, tá? Mas existe um concurso ali meio de beleza, ela passa, o rei escolhe e o rei pega um amor muito grande por ela e ela toma aquela posição de rainha, está ali e ela é judia, ela é do povo de Deus. Então, tem momentos que ela precisa decidir ali que lado que ela está. Será que ela toma um partido? É isso que a gente vai falar hoje, sobre tempos difíceis e você tomar um posicionamento. Existem momentos na vida que ficar neutro nem sempre é uma opção. Você precisa tomar um partido, sabe? Você pode até não decidir, tá tudo bem, eu já falei isso aqui, mas não tomar uma decisão é tomar uma decisão. Então, é muito importante que você tome uma decisão. Hoje a gente vai falar sobre exatamente posicionamento, sabe? Porque
Existem fases da vida em que o silêncio ele custa muito caro. Se você ficar quieto, você pode colher um fruto muito pesado no futuro. E nesse caso em específico de Esther, custaria todo o povo de Israel sendo morto por um decreto, caso ela não abrisse a boca e não se posicionasse. Veja, eu vou ler o texto em Esther capítulo 4, versículo 14, só para você ter a referência, depois de tudo que eu contextualizei, diz: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, a família do seu pai, morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E eu gravei um vídeo sobre isso, queria que você visse. Eu vou deixar ele aqui, porque é um vídeo muito bom. E hoje a gente fala com um olhar um pouquinho diferente, mas eu vou usar, de fato, essa situação da Esther aqui, até para nos direcionar como tema. E para a gente começar, e até para ficar prático, eu sempre trago uma história, porque ajuda, né? E olha que legal. Hoje eu queria contar uma história para você sobre um garoto em meio a uma cidade que tinha dois lados de terra. Existia um lado de terra que todo mundo olhava e falava, não vai dar certo. E o outro lado que falavam assim, eu também não sei se vai dar certo, essa terra aqui não é muito boa. Em meio à indecisão, o povo disse, não vamos fazer nada, vamos esperar. E sabe o que o menino fez? Ele olha para esse cenário e ele vai em busca de várias sementes e ele escolhe um lado dessa terra. Ele toma uma decisão e ele diz, eu vou plantar aqui. Ele começa a cavar buracos, separa um espaço ali para ele. E o que acontece é que ele coloca várias sementes ali. E até então a chuva era muito escassa, não chovia para que eles tenham a posição se a terra é boa ou não. E o que acontece é que quando esse menino planta, ele começa a esperar a chuva e todo mundo começa a dar risada, falar, olha lá, o sonhador, o menino que acha que vai conseguir alguma coisa. Olha lá o menino que tomou uma decisão de plantar naquela terra que a gente nem sabe se é boa. Talvez a outra seja melhor. Começam a rir dele e usar ele como chacota. E o menino mantém-se ali tranquilo, esperando que aquelas sementes que ele plantou pudessem germinar, né? Dar uma chuva e elas crescerem. E certa manhã é o que acontece. Cai uma grande chuva naquela cidade. E aquela terra onde o menino plantou, ela começa a germinar e os frutos começam a crescer. E quando começam a crescer, as pessoas olham e dizem, poxa vida, agora eu vou plantar. E quando eles plantam já é tarde, porque demoraria para que a chuva viesse novamente. E com aquela chuva ele guardou água e ele pôde regar aquelas plantas que ele já tinha plantado. E eu queria que você aprendesse com essa história o seguinte: em momentos de indecisão, você precisa tomar uma decisão, sabe? Essa história ela tem muito a ver com tempos difíceis, que não, basicamente a gente não precisa de pessoas como espectadores em um canal de televisão, assistindo tudo e esperando. Nós precisamos de pessoas que tenham posicionamento. Tempos difíceis pedem posicionamento e não espectadores. Com certeza você já passou por cenários semelhantes, eu já passei, e tomar uma decisão é muito importante. Então hoje eu queria falar com você sobre isso. Por isso eu marquei 3 pontos principais, sempre falo assim, fica mais didático e fácil. O primeiro está muito ligado à omissão. Quando você se omite, também é uma escolha, que é o que a gente diz. Muita gente acha que não escolher é neutralidade. Não, eu vou ficar aqui tranquilo. Olha o que a gente está passando no cenário político, cara. Tá muito difícil. As pessoas têm até medo de assumir um lado. E querem que você tenha um lado. Esse é o pior. Veja, as pessoas hoje têm muita dificuldade de conviver em um cenário desse. Mas você não pode ser neutro.
se posicionar diz respeito a você olhar para aquilo que são valores para você e olhar para aquilo que você acredita e não ficar neutro. Porque quando você conversa, confronta, decide, assume, você está muito mais voltado a tomar uma decisão correta e precisa no momento de dificuldade. Não fazer nada não é bom, omissão não é bom. Você está escolhendo basicamente deixar as coisas como elas estão. Muito complicado isso, né? Mas ok, eu respeito as pessoas, tomar a decisão de não decidir, tá tudo bem. Você pode fazer o que você achar melhor, tá tudo bem. Mas veja, isso às vezes não é positivo, é muito importante que você saiba disso. Deixar como está, às vezes, é permitir que o problema cresça cada vez mais. Eu queria fazer uma pergunta muito boa para você. Para pensar onde você está se omitindo na sua vida e onde isso, né, está, de certa forma, trazendo um problema para você. Será que é por medo do conflito? Para pensar um pouquinho aonde você está se omitindo, isso é importante. Marquei um segundo ponto que é coragem para se posicionar. A coragem, eu já disse isso, não é ausência de medo. Coragem é agir, apesar do medo. Eu tenho medo, mas eu preciso agir. Eu disse isso no último vídeo, a gente conversou, o capitão, eu falei da situação do meu cachorro, uma série de coisas que eu disse ali. Então, mesmo com medo, a gente precisa tomar decisão. Esther sabia ali no cenário dela que a decisão dela em falar com o rei poderia custar a vida dela. Eu já disse isso no outro vídeo, mas veja, falar com o rei em uma situação dessa, sem a permissão do rei, poderia custar-lhe a vida. Ela poderia morrer. Quando ela toma a decisão de falar com o rei estende o cetro dele e permite que ela fale. Ou seja, ele permitiu, porque ela teve uma atitude de conversar com ele. Se ela ficasse em silêncio, teria uma consequência gigante para o povo dela e para as pessoas, inclusive para a família dela. Posicionamento tem um preço, faz parte. Eu estou aqui me posicionando, falando sobre diversas coisas, tem um preço isso, eu sei disso. Mas também a omissão também tem um preço. Você não falar nada também existe um preço para isso. Então, por isso que eu estou aqui me posicionando. E eu gostaria que você se posicionasse também. Sabe, na família, no trabalho, na vida, nos valores pessoais que você tem, você não precisa ser agressivo, você não precisa deixar de fazer, você precisa ser claro e se posicionar, porque isso vai ajudar muito você. Como Esther fez, Esther se posicionou. Eu queria deixar uma pergunta muito boa para você. Qual conversa eu estou adiando e eu preciso ter? Será que você precisa falar com alguém e você está adiando? Será que você não consegue se posicionar sobre algo e talvez uma conversa pode mudar? Será que você está permitindo seu filho fazer o que ele quer e você talvez não tenha a coragem de sentar e se posicionar com ele? Será que talvez o seu marido ou a sua esposa, você tem algo que te incomoda, algum problema que está acontecendo, você não consegue sentar e conversar? Seja no teu trabalho, seja na sua vida espiritual também, você quer se posicionar e falar, mas você está com medo, você está guardando isso. Será que não é a hora de você tomar essa decisão? Terceiro ponto é que momentos críticos revelam caráter. A Esther estava em um momento muito crítico aqui, mas o caráter dela foi revelado nesse momento. E o texto que a gente leu tem muito a ver com isso. Se você não se posicionar, não falar nada, ainda assim socorro e livramento virá de Deus para o povo. Ou seja, às vezes você está numa situação aí que você precisa se posicionar, mas se você não fizer nada, as coisas acontecerão, com ou sem você. Mas quando você se posiciona, mostra quem você é no jogo. O caráter que você tem, os valores que você tem e quem de fato você é.
Isso muda completamente a forma com que as pessoas olham para você. Se posicionar em tempos difíceis mostra para as pessoas quem você é. A pressão, ela vai sempre revelar uma convicção. O momento crítico vai mostrar que seus valores, sua maturidade, sua responsabilidade, elas estão ali, afloradas, e elas fazem parte de quem você é. Caráter não é o que você vai postar numa rede social. Você fica postando coisas aí, isso não é o seu caráter, não. Sabe? É quando você está sustentando quem você é, quando você está sendo pressionado no seu dia a dia. E isso tem a ver com caráter, com quem você é. Queria fazer uma pergunta para você, se esse momento revela quem você é, o que ele está mostrando? O que você está mostrando nos momentos em que você está passando por tudo isso? Você está revelando de fato quem você é ou você está maquiando a sua imagem? Eu fiz um vídeo sobre que as máscaras caem uma hora. Não adianta você maquiar quem você é. Uma hora você vai ter que se posicionar. Eu queria encerrar dizendo para você que talvez você está vivendo um momento difícil e decisivo aí na sua vida. Seja uma decisão profissional que você precisa tomar, seja um conflito familiar, seja um posicionamento moral, uma escolha que pode mudar o rumo da sua história. Eu não sei o que você está passando e qual decisão você precisa tomar. O fato é, talvez você esteja exatamente aí onde você está e na situação que você está para tomar essa decisão nesse momento. Você precisa tomar ela. Será que não foi para um momento como esse que Deus colocou você aqui? Nem sempre você escolhe o cenário, sabe? Mas sempre você vai escolher a postura que você vai ter naquele cenário. Essa é uma decisão sua, ninguém vai tomar por você. Eu queria concluir dizendo que a omissão, ela é uma escolha. A coragem, ela é uma decisão. E o caráter está muito ligado e revelado na pressão que você sofre. Entende isso? Momentos decisivos não podem e não vão deixar você se mostrar como alguém falho e fraco. Os momentos decisivos, eles vão mostrar quem você é de fato. E o teu posicionamento vai aflorar para as pessoas exatamente a pessoa que você é. Esther tomou essa decisão difícil. Se você está diante de uma decisão difícil hoje, eu queria que você parasse um pouquinho para ler o livro de Esther e entender ali que mesmo em meio a tudo isso, ela tomou essa decisão e foi a melhor decisão que ela tomou. O povo foi liberto, o povo não morreu, o decreto caiu, aquele que perseguia o povo foi morto. E o rei colocou Esther em um lugar de uma rainha que ele tinha muito apreço, carinho e cuidado. Não só Esther, mas a família dela, como Mardoqueu, foi colocado em um lugar diferente. Tudo isso por uma decisão e um posicionamento em tempos difíceis. Beleza? Eu queria que você continuasse feliz. Queria te dar um grande abraço e dizer que a gente está junto nessa. Abraço.